Então, pessoal, vamos finalmente para a pintura dos nossos girassóis, né? Desse campo que fica atrás dessa figura humana. Eu vou usar um pincel bem fino, né? Já que esses girassóis são pequenos, diferente do que a gente fez, né, inicialmente naquele exercício. Mas a técnica é a mesma técnica, que você pressiona um pouquinho, depois vai soltando o pincel para fazer as pétalas, e a gente faz 2 ou 3 camadas para dar essa impressão parecida com um girassol, tá? Então, como a gente já fez no outro vídeo, os pontinhos, né, o círculo no centro desse girassol, a gente faz na paisagem toda e depois a gente vai começar a fazer esse girassol. Eu fiz essas primeiras pétalas aqui, essas 3 primeiras, para a gente ter uma ideia do tamanho, né, que ia ficar, porque já que esses girassóis que estão mais próximos dessa figura são maiores, e à medida que eles vão se distanciando no horizonte, eles vão diminuindo, né? Então o tamanho das bolinhas também vão diminuindo. Então eu pintei esses girassóis aqui inicialmente para a gente ter uma ideia. Mas o que eu quero que vocês façam antes de pintar as pétalas é fazer o caule e as folhas desses girassóis, tá bom? Já que essas pétalas ficam em cima desse caule, para facilitar, a gente vai pintar primeiro o caule e as folhas, tá bom? Então a gente vai pintar os caules e as folhas de todos esses círculos ali, que são, né, respectivamente girassóis, que a gente vai pintar. Então aqui nessa parte do vídeo eu já pintei do lado esquerdo, e aí eu tô fazendo também as folhas e caules do lado direito. Então aqui finalmente, né, nós vamos terminar esses girassóis. Vocês têm que pintar todas as bolinhas que a gente pintou lá no outro vídeo, se transformam em girassóis, tá bom? Então, como vocês já sabem fazer, eu já pulei essa parte do vídeo. Agora o que a gente vai começar a fazer são os cílios, tá? Porque essa figura que a gente está pintando, ela tá com os olhos fechados, mas a gente não fez o detalhe dos cílios, tá bom? Então, se vocês tiverem o pincel fino, vocês peguem a tinta preta e façam esses detalhes dos cílios, tá bom? Em uma outra oportunidade eu posso ensinar para vocês mais detalhadamente, mas tem que dar uma impressão de curva, né? É como se fosse linhas também. Mas vocês podem pegar alguma imagem de referência, se for facilitar para vocês, buscar uma imagem de alguém com os olhos fechados para ter uma ideia de como que é a curvatura desses cílios fechados. Bom, nessa parte, pessoal, nós vamos começar a pintar esse cabelo. Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Eu escolhi esses tons de azul, então eu vou misturando um pouquinho do azul claro, azul escuro, um pouco de branco, e depois eu vou tonalizando também e fazendo esse cabelo cacheado, né, esse cabelo crespo, uma alusão, né, que o cabelo crespo ele é armado, então ele tá assim com esse volume para cima, né? É um cabelo volumoso, então eu vou fazendo esses detalhes, assim, essa alusão a esse cabelo com essas ondas, né, do pincel, e com as tonalidades diferentes a gente consegue dar um contraste e fazer uma textura semelhante com a desse cabelo, tá bom? Mas vocês não precisam necessariamente fazer esse cabelo azul, vocês podem fazer da cor que vocês quiserem também.
Bom, então aqui nós vamos começar a pintar o caule dos girassóis que essa figura está segurando. Então vocês têm que fazer um verde, né, com o azul e o amarelo. E aí a gente começa a pintar pelo caule. Esse girassol que ela está segurando na mão é maior do que esses girassóis que estão atrás dela, né? Já que ele está à frente dela. Ele é um girassol um pouco maior. Então a gente vai pintar primeiro esses caules. São, se eu não me engano, 3 girassóis em posições diferentes, né? Se vocês conseguirem fazer girassóis em posições diferentes, ou seja, algum de lado, um de frente, né? Um pro outro lado, fica mais bacana. Bom, depois de fazer o caule, eu fiz esse centro do girassol da mesma forma que a gente fez em todas as vezes aqui, né? Girando o pincel. Fiz as pétalas, né? Fiz as folhas também ali com alguns detalhes em branco para dar um volume. E aí nessa parte a gente está tonalizando com um pouco de laranja no centro desse girassol. E esse é o nosso resultado final da nossa pintura, né? Ficou bem longo porque tem muitos detalhes mesmo para realizar um tipo de composição dessa para pintura, né? A gente tem vários elementos, a perspectiva, tem a forma humana, tem o desenho de planta, né, de vegetação, tem o desenho de paisagem, né, do céu. Então tem vários detalhes que a gente precisa prestar atenção. Eu espero que vocês consigam aproveitar bastante dessas aulas sobre essa pintura e que vocês possam usar de inspiração para pintar uma ideia de vocês, uma coisa autoral, integrando o ser humano e a natureza, tá bom? Essa é a atividade que fica a partir disso que a gente aprendeu nessas aulas para a pintura desse quadro. Então, vocês têm que fazer uma pintura da autoria de vocês, da ideia de vocês, integrando uma forma humana ou humano com a natureza. It's like walking through the sky where the stars come and go. It's the light within my reach, not as distant as it seemed. Dreams are moments, night is long, yet we linger in the past. Tell me, do you feel the same? I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right here. It will be a little bittersweet, it might even feel a bit surreal. Just see the stars run past you as you drift apart in air, like the leaves. E não esqueçam de assinar, colocar o local, cidade, né, e a data da pintura de vocês. E esse é o nosso resultado final. Espero que vocês gostem e até a próxima aula.